A gente vai começar a trabalhar agora com álgebra matricial. Essa matéria está no capítulo 8 do Simon Bloom. Tá? Bem, primeiro vamos definir uma matriz. A gente vai fazer uma definição um pouco informal, tá? Que vai ser suficiente para a gente. Uma matriz é simplesmente uma coleção organizada de números em K linhas e N colunas. Então, atenção à notação aqui. K é o número de linhas e N é o número de colunas. Tá? Cada número nessa matriz é uma entrada, esse é o termo que a gente vai usar, tá? Entrada em uma determinada linha, uma determinada coluna, é o número que está ali. E essa entrada é representada por um termo AIJ. O que significa AIJ? AIJ é simplesmente o número que aparece na linha I e na coluna J. As linhas variam de 1 até K, portanto o índice de linha Q varia de 1 até K. As colunas variam de 1 até N, porque K é o número de linhas e N é o número de colunas. Então, por exemplo, se eu tenho a matriz 5, menos 1, 2, 3, 4 e 0, o elemento na posição A2, 1 é igual a 2. Quem é o elemento na posição A2, 1? É o elemento na linha 2, que é essa, coluna 1, que é essa. Então, o elemento A2, 1 está aqui. Analogamente, o elemento A3, 2 é o elemento na linha 3, coluna 2, é o 0. Ok? Para a gente isso é suficiente, tá? Se você quiser formalizar, você pode dizer que uma matriz é uma função que pega um par de elementos, um par IJ, e leva ao conjunto dos números reais, porque aqui a gente está trabalhando com números reais. Tá? Então a matriz é simplesmente uma função que tem por domínio naturais, cartesiano com naturais, e leva aos números reais. Tá? Bem, sempre que o número de linhas e o número de colunas são compatíveis, a gente consegue fazer as operações algébricas usuais que a gente já fazia com números. O que significa compatibilidade? Bem, para soma e subtração é simples. Eu posso somar duas matrizes desde que elas tenham o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Então eu posso, por exemplo, somar as matrizes A e B, se ambas tiverem o mesmo número de linhas K e o mesmo número de colunas N. A leitura disso daqui é a matriz A, K por N. K linhas, N colunas. A leitura aqui é a matriz B, também K por N. Tá? Às vezes você vai encontrar a notação A, K, vírgula N. Tá? Ou B, K, vírgula N. Tá? Bem, então o que a gente tem? Vamos considerar essa matriz A e essa matriz B. Aqui estão as entradas genéricas dessas matrizes. Quem é o elemento A1 é o elemento na linha 1, coluna 1. Quem é o elemento A1N é o elemento na linha 1, coluna N, lá no final. Quem é o elemento AK1 é o elemento na linha K, a última, coluna 1, a primeira. Quem é o elemento AKN é o elemento na linha K, a última, coluna N, também a última. É análogo para a matriz B. Como a gente faz essa soma? A gente faz a soma elemento a elemento. Então, o primeiro elemento da matriz soma é a soma do elemento na linha 1, coluna 1, das matrizes que eu estou somando individualmente. Então, eu vou somar termo a termo para a matriz inteira. A gente pode definir o elemento neutro da adição matricial. A gente já tem o elemento neutro da soma
em números reais, tá? É o zero. Um número qualquer somado ao elemento neutro é igual a esse número, tá? 2 mais 0 igual a zero, x mais 0 igual a x, qualquer que seja o valor de x. A gente tem a mesma coisa aqui. Ao invés de pegar apenas um número, agora eu tenho uma matriz e eu preciso que todos os elementos sejam iguais a zero. E, mais uma vez, é importante garantir a compatibilidade das dimensões. Essa é uma matriz com k linhas e n colunas, e todas as entradas são iguais a zero. Então eu vou somar elemento a elemento. O que eu vou ter? Usando a regra anterior, eu vou ter elemento da linha 1, coluna 1, somado a zero, linha 1, coluna n, somando zero, linha k, coluna 1, somando zero, etc. Eu vou fazer isso para todos os elementos. E para cada elemento desses, para cada soma dessas, eu tenho simplesmente uma soma de um número real com zero, então eu não altero o resultado. Estou somando com zero, aqui pode desaparecer. Então isso daqui é simplesmente o elemento neutro. Tá? Bem, subtração a gente define de forma semelhante. Tá? A gente define a matriz menos b, a gente define a matriz menos b como uma matriz que, quando adicionada a b, gera matriz de zeros. Tá? Quem é essa? Aqui é uma definição. Tá? Quem é essa matriz aqui? Do lado esquerdo é o que eu estou chamando de menos b. Nota que eu estou usando o sinal comum, tradicional, mas é importante, aos poucos, a gente construindo capacidade de abstração. A gente começa esse curso bem pé no chão, com a notação que você já usa frequentemente, mas é importante a gente construir aos poucos capacidade de abstração. Então, isso daqui é um símbolo genérico. Tá? É um traço na frente da matriz B. Mesma coisa que está aqui. Traço na frente da matriz B. O que significa esse símbolo? Tá? Quando eu coloco esse traço na frente da matriz, eu estou simplesmente construindo a matriz, uma nova matriz, que quando somada à matriz original, apenas os B's, gera o elemento neutro, que é uma matriz de zeros. Tá? Então, a matriz menos B é uma matriz que, quando somada à matriz B, gera uma matriz de zeros. Você pode fazer isso para construir os números negativos. Talvez você tenha feito alguma coisa parecida com isso. Tá? O que significa menos 2? Que símbolo é esse? Eu conheço o número 2, tá? A partir de uma contagem simples, aí eu coloco esse tracinho aqui na frente dele. O que isso significa? Bem, eu já sei somar, eu já sei que é o número, o elemento neutro da adição, então eu defino 2 com traço na frente como o número tal que, somado a 2, gera o elemento neutro 0. Aqui, isso é bastante óbvio, isso aqui é simplesmente a operação 2 menos 2, mas se habitua a construir essa capacidade de abstração. Tá? Eu coloquei o símbolo tracinho, mas eu posso definir, e eu vou definir algumas vezes, muitas vezes, símbolos diferentes. Tá? Operações a partir de símbolos diferentes. Eu posso inventar o símbolo que eu quiser. Eu posso fazer uma matriz qualquer A que multiplica um símbolo aleatório. Que multiplica não, que recebe essa transformação representada por um símbolo aleatório. O símbolo aleatório que a gente está usando aqui não é tão aleatório assim, é o que você já conhece, tá? Mas, reforço, isso daqui pode ser entendido como uma coisa abstrata. Por acaso você já trabalhou bastante com isso, então não vai te soar tão abstrato assim, mas a gente vai usar esse tipo de construção com alguma frequência. Eu vou definir um objeto novo, 2 com tracinho na frente, a partir dessa operação que eu defini anteriormente. Então é um passo a passo cuidadoso. Okay? Eu defini a soma, eu defini o elemento neutro, e com esses dois objetos eu consigo definir esse 2 com traço na frente, que obviamente é apenas o menos 2. Bem,
que eu posso fazer agora? Eu consigo definir a operação de subtração simplesmente como uma operação de soma pelo elemento menos b que eu acabei de definir aqui em cima. Ok? E agora a gente vai usar a operação de adição. Então eu construo a subtração a partir da adição. Tá? Eu tenho uma matriz A, vou subtrair dela uma matriz B, ou seja, eu vou somar a ela a matriz menos B, chego no resultado intuitivo. Eu vou subtrair termo a termo. Isso daqui é a matriz A menos B. Além disso, eu posso fazer uma multiplicação por escalar. Tá? O que a gente tem aqui? Eu tenho uma determinada matriz. Mais uma vez, isso aqui é a matriz genérica, com K linhas e N colunas. Eu vou multiplicar essa matriz por um escalar R. Escalar é simplesmente um número real. Para a gente, os escalares serão apenas números reais. Como eu faço essa operação? Eu defino a multiplicação elemento a elemento. Então, eu vou pegar cada elemento dessa matriz e multiplicar por R. Por exemplo, eu posso ter R igual a 2 e a matriz A igual a 1, 2, 3, 4. Então, quem é a matriz R vezes A? A matriz R vezes A é igual a 2 vezes 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer essa multiplicação elemento a elemento. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4. Isso é igual a 2, 4, 6, 8. Reforçando, eu não tenho interesse apenas nesse tipo de conta aqui. Esse tipo de conta é bastante óbvio. 2 vezes 1, 2 vezes 2. A ideia aqui é construir o procedimento que depois você vai conseguir aplicar em objetos muito mais abstratos do que esse número 2 e essa matriz 1, 2, 3, 4 aqui. Em particular, se você conseguir construir esses processos mais abstratos, você consegue ensinar o computador a fazer isso para operações muito mais complicadas do que essa, mas usando esses mesmos procedimentos. Bem, a gente já definiu a soma, a subtração e a multiplicação por escalar. Vamos definir, até aqui foi bastante próximo do que você já está habituado a fazer. Vamos definir agora uma operação um pouco diferente, a operação de multiplicação matricial. Tá? A gente vai ver mais à frente que essa operação de multiplicação matricial tem a ver com a composição de transformações lineares. Tá? Quando a gente encontrar isso, vai ficar um pouco mais claro, tá, a definição que a gente vai fazer aqui de multiplicação matricial. Tá? Por enquanto, vamos simplesmente ver a definição, como eu posso definir a operação de multiplicação matricial. Tá? Bem, eu tenho uma matriz A, uma matriz B. Eu vou definir o produto dessas matrizes por AB. A primeira coisa a observar é que esse produto nem sempre está definido. Nota que agora a gente tem uma diferença em relação aos números reais. Quando eu trabalho com os números reais, o produto deles está sempre definido. Então, um número real x vezes um número real y é um objeto sempre bem definido. 2 vezes 3, π vezes 1 dividido por raiz de 2. Eu sempre consigo fazer a operação de números reais. Isso não é mais verdade em multiplicação matricial. Tá? Agora, esse produto AB está definido C e somente C. O número de colunas da matriz à esquerda, que agora eu estou chamando de A, tá? Matriz à esquerda, for igual ao número de linhas da matriz à direita, que eu estou chamando de B. Tá? Se eu não tiver isso, esse objeto, AB, produto AB, não está definido. Okay? Então, a gente pode multiplicar uma matriz com K linhas, uma matriz A com K linhas e M colunas, por uma outra matriz B
com m linhas e n colunas, sendo que esse m tem que ser exatamente o mesmo. O número de colunas da matriz à esquerda tem que ser igual ao número de linhas da matriz à direita. E o resultado vai ser uma matriz produto AB, que tem k linhas e n colunas, ou seja, tem o número de linhas da matriz à esquerda e o número de colunas da matriz à direita. Tá? A gente vai ver alguns exemplos para isso ficar um pouco mais claro. Observa, portanto, que se esse k, número de linhas à esquerda, for diferente de n, o número de colunas à direita, eu não posso definir o produto B por A. Essa operação não está definida. Se eu tentar trocar a ordem e colocar B à esquerda e A à direita, o que vai acontecer? O número de colunas da matriz à esquerda é N, o número de linhas da matriz à direita vai ser K. Tá? É o caso desse produto B vezes A, só que se N é diferente de K, eu não consigo definir essa operação. E mesmo assim, importante, mesmo se eu conseguir definir essa operação, B vezes A, ou seja, se N for igual a K, ainda assim eu não tenho propriedade comutativa. A vezes B tipicamente é diferente de B vezes A. Tá? Tem algumas exceções, mas essa é a regra geral. Tá? Bem, então vamos definir um elemento da matriz produto, assim como a gente fez anteriormente para cada elemento de uma soma, de uma subtração de matrizes. Tá? Quem é o elemento na linha I e na coluna J da matriz produto? Bem, o que eu vou fazer? Se eu quero a linha I e a coluna J, eu vou pegar a linha I da matriz à esquerda, a coluna J da matriz à direita, vou multiplicar elemento a elemento e depois vou somar tudo. Tá? Deixa eu fazer um exemplo para isso ficar um pouco mais claro. Tá? O que é... Quando é que você vê a linha I da matriz à esquerda? Bem, a matriz à esquerda é A. Olha o que a gente está fazendo aqui. Eu estou fixando a primeira entrada, I, ou seja, eu estou falando só da linha I, e estou deixando variar o segundo índice que marca a coluna. Então, esse daqui é o elemento na linha I, coluna 1, esse é o elemento na linha I, coluna 2, esse elemento na linha I, coluna M. É análogo aqui para a coluna J da matriz B. Tá? Multiplico elemento a elemento, esse primeiro por esse primeiro, esse segundo por esse segundo, somo tudo. Aqui é apenas uma notação alternativa. Tá? Isso daqui, se você quiser, você pode escrever uma definição aqui em cima. Tá? Esse somatório é definido exatamente dessa maneira daqui. Tá? O que está acontecendo aqui? Apenas para se habituar à notação. A gente fixa a linha da matriz à esquerda, a coluna da matriz à direita e deixa variar a coluna à esquerda e a linha direita. E depois soma tudo. Então, esse H varia desde 1 até M. Desde 1, 2, 3, etc. até M. Bem, isso foi um tanto abstrato. Vamos olhar para um exemplo. Eu quero multiplicar essa matriz 3 por 2 por essa matriz à direita 2 por 2. A primeira pergunta que a gente precisa fazer é se essa operação está bem definida, ou seja, se o número de colunas à direita é igual ao número de linhas à esquerda. O número de colunas à esquerda é 2, eu tenho coluna 1 e coluna 2. O número de linhas à direita também é 2. Eu tenho a linha 1 e a linha 2. E agora eu posso fazer essa operação como a gente definiu anteriormente. Como vai funcionar isso? Eu vou pegar a linha 1,
vou multiplicar termo a termo pela coluna 1, vou pegar a linha 1 da matriz à esquerda, vou multiplicar termo a termo pela coluna 1 da matriz à direita, e com isso eu vou construir o elemento na linha 1, coluna 1 da matriz produto. Então vamos fazer isso. Eu tenho a linha 1 da matriz à esquerda, coluna 1 da matriz à direita, e eu quero chegar com isso no elemento da linha 1, coluna 1 da matriz produto. Tá? Então eu vou fazer primeiro elemento vezes primeiro elemento, A pequeno vezes A grande, está aqui. Segundo elemento vezes segundo elemento, B pequeno vezes C grande, B vezes C está aqui. E vou somar. Está aqui a soma. Okay? É assim que a gente constrói cada um dos elementos. Eu quero agora, por exemplo, construir o elemento 2, 2, linha 2, coluna 2 da matriz produto. Então, eu tenho que pegar a linha 2 da matriz à esquerda, a coluna 2 da matriz à direita, multiplicar termo a termo, tá? E depois somar tudo. C vezes B, está aqui. D pequeno vezes D grande, está aqui. Somos 2. Tá? Posso fazer isso para todos os elementos. Tá? Se eu quiser construir agora o elemento na linha 3, coluna 1. O que eu preciso fazer? Linha 3 da matriz à esquerda, coluna 1 da matriz à direita, E pequeno vezes A, está aqui, F pequeno vezes C, está aqui, somo tudo. E é assim que eu construo a matriz produto. Ok? Bem, agora que a gente definiu a multiplicação matricial, a gente vai olhar para o elemento neutro da multiplicação matricial. A gente sabe que nos números reais existe um número específico com a seguinte propriedade: x, número real qualquer x, multiplica pelo elemento neutro da multiplicação, que é simplesmente o número 1, é igual ao próprio elemento x. Tá? Esse x multiplicado pelo elemento neutro da multiplicação é igual a x. A gente tem simplesmente o número 1. Quem é o elemento neutro da multiplicação matricial? É essa matriz. Quem é essa matriz? Vamos ver a estrutura dela. Tá? É uma matriz com o mesmo número de linhas e colunas, n por n. Tá? Todos os elementos na diagonal principal dessa matriz são iguais a 1 e todos os elementos fora da diagonal principal são iguais a 0. O que significa diagonal principal? Linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 3, coluna 3, etc. até a linha n, coluna n. Tá? É isso que está escrito aqui do lado. Tá? Como é que a gente descreve essa matriz? Todos os elementos A e J são iguais a 1 se I é igual a J, ou seja, sempre que I é igual a J. O que significa I igual a J? Índice de linha é igual a índice de coluna. Linha 1, coluna 1, linha 5, coluna 5, linha 10, coluna 10. Tá? Isso descreve a diagonal principal. Todos os elementos A e J são iguais a 0 sempre que I for diferente de J, ou seja, índice de linha diferente do índice de coluna. Linha 1, coluna 3, linha 5, coluna 2, assim por diante. Isso descreve os elementos fora da diagonal principal. Tem o índice de linha diferente do índice de coluna, portanto, tudo isso deve ser igual a 0. Tá? Pode pensar na matriz identidade de ordem 2, 2 linhas e 2 colunas. De ordem 3, 3 linhas e 3 colunas. A estrutura é sempre a mesma. Pelo elemento neutro, qual é a característica mais importante dessa matriz? Bem, é o elemento neutro da multiplicação matricial. Vamos olhar para uma matriz. Vamos começar com a matriz A M por N. O que significa isso? Tem M linhas e N colunas. Se ela tem N colunas, eu posso
Pós multiplicar essa matriz pela identidade, que a gente está dizendo que tem exatamente n linhas, tá? A identidade é simplesmente essa matriz aqui. Eu vou colocar esse zero dentro de um triângulo para dizer que tudo que está fora da diagonal principal é igual a zero. Bem, uma matriz A com um número qualquer m de linhas e n de colunas, pós multiplicando essa matriz identidade que tem n linhas, tá? Gera exatamente a própria matriz A. Essa operação está bem definida, porque o número de colunas à direita, n, é igual ao número de linhas à esquerda, também n. Eu posso trocar a ordem se eu fizer o ajuste necessário no número de linhas e colunas. Se eu pegar a matriz B com agora n linhas e m colunas, eu posso pré-multiplicá-la pela identidade. Então, eu vou ter n colunas na matriz à direita, n linhas na matriz à esquerda. Portanto, se a operação está bem definida, eu posso fazer a identidade vezes essa matriz igual a B. Tá? O nome dessa matriz é identidade.